Boas, bem-vindo! Hoje vou-te mostrar como podes fazer um gráfico de combinação no Excel. Fica por aí, é já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira. Hoje vou-te mostrar como podes fazer então um gráfico de combinação no Excel. Para que é que serve, em primeiro lugar, um gráfico de combinação, um combo chart? Na realidade, um combo chart é um gráfico normal, mas que te permite ter em cada uma das séries que tu representas no gráfico um tipo de gráfico diferente. O que significa que podes destacar alguns elementos extra ou alguns dados extra da tua tabela, e também é um tipo de gráfico muito importante para poderes utilizar comparações de valores quando trabalhas com escalas diferentes. Então é esse o cenário que nós vamos ver aqui no nosso tutorial hoje, em que vamos ter uma representação de dois dados, vencimentos e idades, e a escala entre eles será diferente e por isso vamos ter que criar um gráfico de combinação. Mas vou aproveitar a lógica de criar este tipo de gráfico e mostrar-te também algumas dicas que tu podes utilizar para aplicar formatação condicional quando estás a criar o teu gráfico. Ou seja, alguns valores dos eixos podem aparecer, por exemplo, com uma cor diferente em função do intervalo de valores que tu defines. Então vou-te mostrar também esse cenário para poderes aplicar formatação condicional quando estiveres a formatar um gráfico. Vamos passar então para o ecrã e vou-te já mostrar como é que isto se faz. Muito bem, então já estou aqui no ecrã onde temos a nossa tabela. Vai ser uma tabela muito simples, onde estamos basicamente a fazer um gráfico de categorias, em que a categoria será cada um dos colaboradores, e vamos começar por avaliar o salário base e depois vamos juntar a série da idade para podermos então ter dois dados. Esses dois dados serão comparados e a forma de compararmos vais perceber que com um gráfico de combinação é muito mais interessante. Então vou começar por selecionar aqui os dados, vou começar por selecionar apenas o nome e o salário base e no menu inserir vou então inserir um gráfico e vai ser um gráfico de colunas tradicional. Deixa-me só mudar aqui o esquema de página, vou colocar aqui o tema normal do Office para ficar então o gráfico tradicional e vou colocá-lo aqui juntamente com os dados. Vou aumentar um bocadinho o gráfico para termos espaço e conseguirmos ver então bem o gráfico. Neste momento temos então o gráfico introduzido, em que eu tenho a série dos salários. Como podes ver, temos aqui os dados representados pelo intervalo azul, o nome da série pelo intervalo a vermelho e o intervalo a roxo temos então o nome completo, ou seja, nas categorias. Claro que nós podemos acrescentar dados ao gráfico simplesmente alterando aqui os valores, ou seja, eu posso acrescentar a idade automaticamente neste cenário puxando os valores, mas eu vou fazer através da estrutura do gráfico para percebermos a forma mais correta de fazer esta seleção dos dados. Então, através do menu estrutura do gráfico, vou então selecionar o botão selecionar dados e neste caso vou acrescentar uma nova série. Então vou adicionar uma nova série. Essa série chama-se idade, é o valor que temos na célula C3. E os valores da série vão ser então os valores da idade. Confirmo, faço OK e naturalmente que a série idade também precisa ter o eixo representado e por isso a série idade vai ter também o rótulo do eixo, no qual vai ser o mesmo e vamos partilhar então o nome dos colaboradores. Faço OK para confirmar e confirmo e temos então os dados adicionados, que é exatamente aquilo que eu fiz há bocado de uma forma mais simples, ou seja, mais rápida, acrescentando os dados. Mas como é óbvio, esta solução que eu acabei de fazer pelo menu é a solução ideal, porque se quiseres adicionar dados que não estejam, de certa forma, agregados ao primeiro intervalo, ou seja, dados contíguos, já teremos que fazer por esta forma. Mas quando os dados são contíguos, podes perfeitamente simplesmente esticar o intervalo e poder selecionar. Bom, primeira situação a ter em conta. Neste momento o gráfico está representado, mas como podes ver, a zona laranja é a escala das idades. E comparar, por exemplo, o José Martins, que tem um ordenado de 980 euros com uma idade de 32, a escala entre ambos os valores é impossível de conseguirmos ver claramente essa informação. E o objetivo de um gráfico é que seja claro e simples para podermos ver a informação rapidamente. Obviamente que selecionando uma série, eu posso selecionar aqui a série, com algum cuidado de tentar selecionar a série, e mesmo assim não consegui, por isso a forma mais fácil para às vezes conseguirmos apanhar um elemento é aceder ao menu formatar e vamos então escolher a série idade, neste caso, e então na série idade, que já está selecionada, podemos formatar a seleção.
E ao formatar a seleção, eu posso representar a série idade num eixo secundário. E neste momento tenho então as duas séries sobrepostas uma à outra para representar a série idade. Mas não é isto que eu quero fazer, ou seja, eu quero ter um eixo secundário, mas ao mesmo tempo quero ter a idade representada num tipo de gráfico diferente, de modo a ter um destaque também diferente. Então é isso que eu vou fazer, ou seja, esta série que está selecionada pode ser representada no eixo secundário, e já está, mas eu vou fazer o botão direito do rato para alterar o tipo de gráfico da série, ok? Em alternativa, podes também aceder à estrutura do gráfico e quando clicas no botão alterar o tipo de gráfico, vais alterar só desta série em particular e não do gráfico todo. Qualquer uma das hipóteses, vou escolher então alterar o tipo de gráfico e como podes ver já temos então a idade representada no eixo secundário, que já fiz essa alteração através da formatação. Mas eu quero então representar a idade com um gráfico diferente, pode ser então um gráfico de linhas. Faço OK para confirmar e temos então um gráfico combinado em que parte dos valores ou uma das séries é representada em colunas e a segunda série é representada em linhas. Este é o objetivo de criarmos o gráfico combinado. Mas agora vou aproveitar então o tutorial e mostrar-te algumas dicas de formatação que podes aplicar no gráfico conforme aquilo que achares conveniente ou que achares que a tua audiência pode achar interessante. Por exemplo, vou então selecionar aqui a minha série e vou aproveitar para colocar a série, se calhar com uma cor diferente, assim, tom de verde. Vou colocar a série com uma espessura um bocadinho maior e gosto particularmente de colocar, quando é uma linha, com o aspecto suavizado, ok? Depois vou selecionar também a primeira série, a série do salário base, e esta série, em termos de formatação, vou colocar aqui a sobreposição, não interessa, porque neste caso não temos as duas séries já a partilhar o mesmo eixo, mas a largura do intervalo, vou colocar aqui uma largura mais ou menos de 25, porque eu gosto de ver efetivamente os meus valores ou as séries um bocadinho mais largas para podermos ver os dados. Vou só aproximar ligeiramente aqui o gráfico, porque agora vamos destacar a parte visual do gráfico. E então já tenho as duas séries representadas. Vamos passar para a parte da formatação condicional. Vou começar por selecionar aqui o eixo vertical. Ou seja, eu quero que este eixo vertical seja formatado de acordo com uma escala de valores. Ou seja, por exemplo, valores até 2000 ou 2500, eu depois já vou definir aqui o critério para podermos aplicar, vai ser por exemplo 2000. Então, abaixo de 2000 euros temos um determinado aspecto visual para o eixo, que vai ser, por exemplo, a cor vermelha, ou seja, ordenados abaixo de 2000 euros, ou então verde neste caso. E ordenados acima de 3500 euros ou acima de 3000 euros ficam a vermelho. Tudo o resto ficará então a azul. Então, esta formatação é a lógica da formatação tal e qual como se aplica uma formatação numérica. Mas neste caso, aplicando ao gráfico, nós selecionamos o intervalo do gráfico e nas opções do eixo temos aqui o formato do número, no qual temos então aqui o formato personalizado e temos aqui o tipo de personalização, em que, como podes ver, tem aqui já algumas cores aplicadas, são as cores que eu vou aplicar, mas eu vou-te mostrar a lógica como é que fazes este critério. Então, vou começar por definir o aspecto visual aqui neste código de formato e posso manter o código como está, mas vou acrescentar a este código inicial a parte das cores para poder definir. Então vamos colocar, por exemplo, verde, cor verde. Atenção a esta parte, que se tiveres o Office em inglês tens que colocar a cor em inglês, green. Neste caso, como eu estou em português, vou colocar a cor verde. As cores são definidas por parênteses reto. Então, neste momento eu estou a colocar a cor verde. Se eu adicionar apenas este formato, o meu eixo vertical aparece com a cor verde, como podes ver. Ou seja, todos os formatos que tu vais criando vão sendo aplicados aqui, ok? Mas eu quero acrescentar mais alguma coisa, ou seja, eu quero que seja verde apenas e só para um conjunto de valores. Então, parênteses retos novamente e vou dizer assim, quando for menor ou igual a 2000, ou seja, o valor 2000, aí sim é que eu quero o formato a verde. Então vou adicionar outra vez para vermos por partes o que é que está a acontecer. Então neste caso só de 2000 para baixo é que está a verde, ok? E na realidade é isto que eu tenho, ou seja, quando os valores forem abaixo de 2000 euros, o formato aparece com o cardinal e o zero, que são o número de casas
tu tens para poderes atribuir. Então agora eu vou fazer copy, ou seja, vou copiar esta parte antes do ponto e vírgula. Cuidado com o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula vai dividir as duas camadas, digamos assim, dos valores. E vamos ter 3, ou seja, vamos ter cada divisão com uma escala diferente. Então, Ctrl V, porque neste momento agora, na segunda parte do meu eixo de valores, eu vou querer vermelho, mas quando, neste caso, o intervalo for maior do que 3000. Ou 3500, deixa-me lá ver, sim, para ficar 3500 faz mais sentido, maior ou igual a 3500, para termos pelo menos 2 valores de uma cor diferente. Então, quando for maior que 3500, eu agora vou adicionar este formato para podermos ver, já temos então, quando for maior que 3500, já temos aqui a vermelho, ok? Então, neste caso, temos de 0 a 2500 ou 2000, temos aqui a formatação. Mas eu agora vou aplicar um terceiro ponto, que é ficar azul. Ou seja, neste caso, eu tenho verde quando for menor que 2000, e temos ali o 2000 repetido, mas já vou alterar esta lógica. Então vou colocar mais um ponto e vírgula, e agora vou colocar apenas o formato, ou seja, o formato normal, com os euros, mas com outra cor, azul, para todos os outros valores que não estejam dentro desta condição. Então vou adicionar e agora sim temos de 0 a 2000, ou seja, menor que 2000, verde. De 3500 para cima, vermelho. E tudo o resto será então a azul. Ou seja, a lógica é criar o formato numérico de acordo com aquilo que tu quiseres representar no eixo. Então temos este eixo representado desta forma. A mesma lógica podemos aplicar para o segundo eixo. Por exemplo, vamos supor que tudo o que é de 30 para baixo tem uma determinada cor, de 50 para cima tem outra cor e entre 20 e 50 estará então com outra cor. Neste caso, eu vou fazer um bocadinho ao contrário, que é, eu quero destacar só a idade de 30 e 40 anos. Então, mais uma vez, eu vou deixar ficar agora o formato standard, ou seja, o standard, mas vou aplicar cores. Ou seja, neste caso, vamos supor que eu vou manter a cor preto e manter o formato standard, mas preto quando for menor ou igual a 30. E tenho então o formato standard. Não vou adicionar já, porque vou pegar nesta mesma lógica, copiar, ponto e vírgula, e vou aplicar agora o mesmo formato a preto quando for maior ou igual a 50, por exemplo. Maior ou igual a 50. E a alternativa a estas duas situações é que vai ser o azul, e vou pôr outra vez o standard. Vou então adicionar, e então este formato, por acaso vou excluir aqui o 30, vou excluir aqui o 30, para o 30 também aparecer. Então eu pus menor ou igual a 30, maior ou igual a 50, por isso só o 40 é que está azul, também poderia ser, mas vou adicionar então para que o 30 e o 40 fiquem a azul, porque eu estou a formatar o resto, ou seja, estou a formatar tudo abaixo de 30, preto, estou a formatar tudo acima de 50, preto, ou seja, cor normal, e só o resto, o restante, é que está entre 30 e 50 é que está azul. Se pensares bem, isto é uma lógica semelhante à lógica do se, ok? Só que estamos a aplicar a cor para aplicar essa mesma lógica. Muito bem, então já temos os eixos formatados com uma cor ou com o aspecto que nós quisermos. Agora vou adicionar etiquetas de dados à minha série da idade. Então, vou aqui à série da idade, seleciono e está selecionada, vou adicionar então etiquetas de dados e vou colocar as etiquetas de dados acima para se verem aqui os nossos valores. Agora, é este número que eu quero formatar também com um aspecto diferente. Neste sentido, deixa-me só clicar fora, voltar a clicar para tirar o atalho, e então estamos na formatação da série
A formatação da série pode ter, por exemplo, aqui, vou só colocar um preenchimento. Para se destacar aqui o preenchimento, vou ter aqui uma cor um bocadinho mais cinzenta, ok? Já estamos a dar algum destaque às nossas séries, neste caso as etiquetas. Mas eu quero também formatar o número e, neste caso, aplicar então um código de formato também para este número. Então, neste caso, eu vou aplicar à mesma o formato standard, ou seja, o número tal e qual como está, mas vou acrescentar aqui valores com cores e, inclusive, com símbolos. Então, vamos começar pela cor. Bom, então vou definir aqui uma cor assim, tipo um tom de verde. Neste caso, não vou escrever a palavra verde, vou escrever uma das cores dentro das 56 cores disponíveis dos índices de cor ou do índice de cor do Excel. Então, neste caso vai ser a cor 43, ok? Eu estou aqui a ver a nota para saber qual é a cor aplicar. A cor 43 é um verde assim meio escuro. Então, eu quero a cor 43, mas volto a abrir o parênteses reto, quando os valores são menores que 30, ou seja, para valores abaixo de 30 anos, ou seja, para idades abaixo de 30 anos. E neste caso vou colocar então o standard. Depois vou aplicar a mesma lógica, ou seja, vou pegar no texto do formato para não estar a replicar o formato do texto. E vou aplicar agora outra cor, ora, a segunda cor é a cor 3, que é o vermelho, cor 3, para valores acima ou iguais a 50, com o formato standard à mesma. E depois vou aplicar mais uma cor, neste caso a cor 5, que é o azul, salvo erro, cor 5, para todos os outros valores, ou seja, já não vou estar aqui a definir qual é que é a escala, ou seja, vou só pôr a cor 5, standard, para tudo o resto. Então eu vou adicionar este formato, só para perceber o que é que acontece. Então, não sei se nota bem, posso tentar colocar aqui outra cor no preenchimento, só para ver se faz um bocadinho mais de destaque, se calhar este, exato, este cinzento mais claro consegue-se ver. Então, tudo o que seja cores abaixo de 30 aparecem neste tom de verde, tudo o que seja cores acima de 50 aparecem a vermelho, e tudo o que seja cores intermédias, ou seja, tudo o que seja idades intermédias, não é cores intermédias, idades intermédias, aparece então a azul. Então, como podes ver, dentro da escala que nós temos aqui, podíamos ter aqui uma zona mais ou menos definida. Se eu alterar aqui até a escala, poderia ter aqui uma zona mais ou menos definida com as linhas de grelha para tudo o que é zona azul ficar mais ou menos destacada no gráfico, ok? Eventualmente. Bom, mas eu quero adicionar mais alguma informação. Ou seja, este formato que está apenas a definir cores, o que nós colocamos no standard, que é um código de valores numéricos, com o cardinal, com o zero, etc. Também podemos adicionar texto através das aspas, como se faz normalmente no formato personalizado. Então, se eu abrir aspas e, por exemplo, adicionar um ícone, um emoji, com o Windows e a tecla ponto, consegues, a partir da versão do 365 e com o Windows 11 ou com o Windows 10 também, penso que já é possível fazer esta opção, mas pelo menos no Windows 11 claramente é possível. Acrescentar então um ícone. Se não tiveres esta possibilidade, podes sempre criar um símbolo, ou seja, inserir um símbolo como texto e alterar o tipo de letra, também é outra possibilidade. E então, neste caso, como estamos a começar pelos verdes, eu quero um emoji e já tenho aqui alguns definidos, por isso quero o botão para baixo. Ou seja, neste caso, como podes ver, juntamente com o standard, tenho aqui o botãozinho junto ao número, que vai ser uma setinha para baixo, ou uma seta para baixo. Então, para maior que 50, vou a seguir ao standard acrescentar mais um símbolo, que vai ser então a seta para cima. E dentro das aspas está definido. E no último standard vou acrescentar mais um símbolo, Windows ponto, que é a seta para a direita. E creio que está tudo correto. Vou fazer adicionar. Então, neste momento, para além de uma cor, a formatação condicional também está a ser feita em função dos valores, ou seja, em função da condição que é o valor, temos uma cor aplicada e temos um ícone aplicado. Claro que eu neste caso estou a utilizar apenas setas, mas podes utilizar uma panóplia imensa de ícones para poderes adaptar. Mais uma vez, a lógica é como se fosse a função se, ou seja, sabendo o princípio da função se e sabendo algumas destas dicas
que é a parte das cores e da aplicação das cores e dos símbolos, podes criar os teus gráficos de uma forma bastante interessante, representando então, neste caso, um gráfico combinado com informação detalhada e personalizada em função dos valores. Muito bem, finalmente chegamos ao final deste tutorial. É um tutorial relativamente longo, mas dei-te aqui algumas dicas interessantes, como podes, em primeiro lugar, criar um gráfico combinado. Pela questão das escalas, é um dos cenários mais importantes, mas depois também há alguma criatividade que podes juntar aos teus gráficos, nomeadamente com a formatação condicional e com a criação de alguns ícones. Então, posto isto, espero que tenhas gostado deste tutorial. Não te esqueças que há um artigo técnico que acompanha este tutorial em vídeo e podes sempre seguir o tutorial juntamente com o artigo para fazeres passo a passo e praticares. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever, ligar o sininho das notificações para teres acesso aos últimos tutoriais e em primeira mão, e fica à espera dos teus comentários, fica à espera das tuas dicas e sugestões para alguns vídeos que possas ver ou que queiras ver no canal. Até lá, não te esqueças de praticar e nós vemos então em breve num próximo tutorial.